Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um Falco Responde, esse quadro aqui do nosso canal, da nossa comunidade, de tudo aqui, onde eu respondo as dúvidas do pessoal da nossa comunidade. Lembrando, se você enviou a sua dúvida, confere na descrição aqui que você vai ver todas as dúvidas que eu respondi, tá certo? E aí tem um timestamp lá também certinho, onde você pode clicar naquele timestamp, naquele númerozinho e ir direto para a dúvida que você quiser olhar, tá certo? Se você não enviou sua dúvida, você gostaria de enviar para um próximo quadro da semana que vem ou das outras, funciona da seguinte maneira: toda quarta-feira, aqui no nosso canal do YouTube, eu faço uma postagem escrita falando sobre o Falco Responde e tal, pedindo para o pessoal me enviar as dúvidas. Aí quem comenta nessa postagem, eu colho essas perguntas e respondo. Ao mesmo tempo, no Instagram, lá, Terapia Cognitiva Online, eu faço um stories também, com um quadrinho de perguntas e respostas, escrito lá também, que é para o Falco Responde e tudo mais. E quem me envia a sua dúvida através desse stories, eu colho também na quarta-feira e respondo depois nesse quadro aos sábados. E depois esse quadro vai na segunda-feira, vai para o nosso podcast em todas as plataformas, as melhores plataformas de podcast aí você pode encontrar, tá certo? Então, eu acho que é isso de recado. Lembrando, se você é novo aqui, se inscreve no canal, segue a gente e tudo isso. Dê um gostei também no vídeo, se você estiver vendo isso em vídeo, tá certo? Vamos então à primeira pergunta. Qual o público que você trabalha com a TCC? E quais técnicas você geralmente mais utiliza e indica? O público que eu trabalho, normalmente eu trabalho de adolescente e adulto, né? Adulto até idoso. Então, eu tenho tanto adolescente, como eu tenho adultos, jovens adultos, adulto, e como tenho idosos também. Mas o meu maior público é o pessoal um pouco, o jovem adulto, digamos assim, na faixa dos 20 aos 30 anos, tá? Esse é o meu maior público, pelo menos é o pessoal que mais me procura, tá certo? E qual técnica você geralmente mais utiliza e indica? A técnica que eu mais utilizo são as técnicas que são necessárias ali para cada caso, né? Então, eu acho que a técnica mais utilizada na terapia cognitivo-comportamental, que até muitos se questionam se é considerado uma técnica ou não, porque é bem padrão, né? Seria o questionamento socrático, né? O que eu mais utilizo, que é questionar, fazer o questionamento socrático, fazer o cartão de enfrentamento também, dar aqueles pensamentos, questionar tudo aquilo, e os experimentos comportamentais, né? De colocar em prática as coisas e ir testando e vendo como aquilo afeta a pessoa, se ela se sente melhor, tudo mais, e colocando em prática e mudando os seus comportamentos, o seu dia a dia. Então é basicamente isso, esse é o meu público e isso são as técnicas que eu mais utilizo e mais indico utilizar, porque são as técnicas básicas da terapia cognitivo-comportamental. E você entendendo bem o funcionamento dessas técnicas, você consegue usar elas em qualquer transtorno, de qualquer maneira. A próxima, eu tô me controlando para não falar tá certo, tá? Por isso que parece que vou falar alguma coisa e eu não falo. Enfim, próxima pergunta. Como que se deve fazer a sessão de encerramento do tratamento? A sessão de encerramento, né, a gente costuma fazer um processo, né, de encerramento, onde a gente vai avaliar tudo que o sujeito ganhou ali com a terapia. Então, basicamente, assim, quais eram as queixas dele, o que ele ganhou. Então, como ele era e como ele está. A gente vai fazer essa comparação, vai ver se a gente atingiu todas as metas, se tem metas novas, tudo mais, né? A gente vai fazendo nesse sentido. Aí a gente, então, anota tudo isso também para, digamos, que fique ainda mais forte, né? Tipo, eu pensava dessa maneira, agora estou dessa maneira por conta disso. Ele precisa entender também o que ele fez para estar melhor, para conseguir atingir suas metas, tá certo? Porque é muito importante ele compreender isso, tá? O que ele fez para conseguir aquilo. Porque se ele acha que, tipo assim, eu consegui por conta da terapia, tipo, ele acha que é a terapia que é o responsável, ele não vai aprender realmente aquilo, ele não vai conseguir levar para o longo prazo. Ele precisa entender o que ele fez, qual é o comportamento que ele teve diferente, o que ele fez de diferente para conseguir melhorar, para conseguir atingir as suas metas. Porque ele entendendo isso, aí ele consegue levar para o médio e para o longo prazo essa melhora e para outros problemas que possam surgir, tá? Então, às vezes, escrever tudo isso pode ajudar bastante. E aí a sessão de encerramento é essa, então a gente vai fazendo dessa maneira, a gente vai espaçando as sessões,
passa, por exemplo, para quinzenal, depois passa para mensal, e vai indo até que quando a gente vê todas as metas, vê como o sujeito tá bem lá já por vários meses, tá bem, tudo tranquilo, e aí encerra, tá? Não tem nenhum segredo, tá? Não existe uma regra também específica, deve ser assim que você faça a sessão de encerramento. Eu acho que o importante é fazer essas coisas de você avaliar os ganhos, né? Reconhecer os ganhos, avaliar isso, entender o que ele fez para melhorar. Prevenir recaídas também, que a gente fala, né? Que essas coisas, fazer isso de avaliar o que ele fez, como ele ganhou e tudo mais, isso ajuda a prevenir recaídas. Então é isso, esse processo que a gente faz. E aí encerra, né? Fala qualquer coisa, entra em contato e pronto, né? Não tem muito segredo. Próxima pergunta. Qual leitura você indica como tarefa de casa para paciente com pouco repertório em habilidades... Aí tá cortado aqui, tem que olhar agora no celular, deixa eu ver. Qual leitura você indica como tarefa de casa para pacientes com pouco repertório em habilidades sociais? Bom, eu não costumo indicar necessariamente alguma leitura, tá, específica. Eu gosto de fazer a psicoeducação ali mesmo no consultório. Eu gosto de, na realidade, buscar as leituras e tudo mais, e aí eu trabalhar aquilo no consultório com o paciente. O que eu uso é o livro lá do Cabelo, né, que é o Habilidades Sociais, e tem o dos Del Prete também, que falam sobre habilidades sociais e tudo mais. Então eu leio o livro, vou buscar naquele conteúdo e aí transmito de uma maneira psicoeducativa para o paciente, porque muitas vezes ele lê aquilo, não vai ser muito diferente dele ler qualquer livro, sei lá, de autoajuda e ele não aplicar. Então às vezes é mais interessante eu processar, pelo menos essa é a minha visão, tá certo? Eu processar aquele conhecimento, eu processar aquela coisa e passar para ele de uma maneira onde eu já coloque para ele na prática o que ele precisa fazer, como fazer diferente, coisas nesse sentido. Uma coisa que às vezes eu passo para o paciente para ele dar uma olhada e tal, é coisas sobre a assertividade. Tá? E tem uns textos lá sobre assertividade, por exemplo, que aí eu passo esse texto para ele dar uma lida, para ele entender o que é assertividade, para ele tentar reconhecer o porquê que ele não é assertivo, o que impede ele de ser assertivo e coisas nesse sentido, para ele aprender a desafiar os pensamentos dele que fazem isso, de impedir ele de ser assertivo, o que ele ia ganhar sendo mais assertivo e tudo mais, tá? Então é mais ou menos isso que eu costumo fazer, mas não existe nenhuma leitura específica que eu indique para os pacientes. Eu gosto muito mais de eu investigar isso e depois falar com ele sobre isso. Principalmente porque nas experiências que eu tive inicialmente, no começo do trabalho terapêutico, dos trabalhos terapêuticos, que quando eu fazia mais isso de indicar leitura de algum texto seria importante e tal, eles não liam, né? Pelo menos a maioria dos meus casos, eles não liam, né? Então era uma coisa que perdia um tempo, tá? Porque daí combinava para ler então durante a semana, não lia, aí ficava na sessão, era o combinado, digamos assim, era para discutir aquilo, né, durante a próxima sessão, e aí quando não lia, então eu tinha que fazer eu mesmo aquele processo. Então eu comecei a não fazer mais isso e eu mesmo começar a fazer esse processo de cara. Eu acho que pelo menos foi melhor para mim, tá certo? Próxima pergunta. Um paciente que toma floral indicado pelo médico, indicação médica, mas não dá resultado. Sugerir retorno para mudar. Sugerir retorno ao psiquiatra para mudar a medicação, mas o paciente prefere floral. Como reagir? Essa coisa do floral não é muito diferente, questão homeopática também, né? É difícil isso porque é muito relacionado com as crenças, né, do paciente que ele tem sobre aquilo. Por quê? Se ele toma aquilo para ele, seja o floral, seja a homeopatia, o que seja, e aquilo funciona para ele, né, ele se sente bem tomando aquilo, ele sente uma melhora, ok, né, segue em frente com a vida, não tem problema nenhum. Agora, como você coloca, ele toma floral, mas não dá resultado, né? Aí é uma coisa muito complicada, né? O que a gente tem que tentar fazer ele refletir é pensar assim, olha, você antes do floral, digamos assim, você agora com o floral, existe muita diferença? O que né, teve alguma diferença? O que fez, né, essa diferença, se teve, né, a diferença, para ele tentar entender a validade disso, né? Ao mesmo tempo, tipo, ele que nem você sugeriu o retorno no psiquiatra, mas ele prefere o floral. Aí você tem que talvez tentar trabalhar com ele também o preconceito que ele possa estar tendo com medicações, né, com as medicações psiquiátricas.
E aí é conversar, entender quais são os seus medos. Ah, é o medo de ficar dependente, o medo de achar que eu sou louco, né? Que muita gente tem isso. Eu vou tomar esse remédio e vão achar que eu sou louco. O medo de ficar grogue, de ficar meio assim, de perder as coisas. Então precisa avaliar todas essas questões dele e conversar, desafiar esses pensamentos que ele tem, esses medos, esses anseios que ele tem sobre a medicação psiquiátrica. Porque a maioria das medicações psiquiátricas às vezes, que os psiquiatras passam, sei lá, antidepressivo e tal, não causam grande mudança na vida da pessoa no sentido do mal, né? De causar algum mal-estar. Causa, assim, às vezes, até a pessoa se ajeitar com aquela medicação, isso assim, né? Pode causar um mal-estar. Só que no dia a dia não, a pessoa simplesmente vive ali seu dia a dia sem problema algum, não tem grande impacto negativo na sua vida, né? Agora, se é ansiolítico e tal, tem um pouquinho mais de impacto, mas também é uma coisa que dá para ir se ajeitando. Então, tem que tentar avaliar bem isso, sabe? Como a pessoa era, como a pessoa tá hoje e o que ela ganharia se ela testasse aí o uso de medicações psiquiátricas. Aí fazer toda essa avaliação, fazer a avaliação dos medos dela e tudo mais e ver se ela consegue ir e tentar forçar um pouquinho ela aí no psiquiatra para conversar com ele sobre isso da medicação também. Porque o seu papel, você pode trabalhar com isso dos medos dele e tudo mais, mas quem vai realmente falar sobre as medicações, sobre a ideia até mesmo do floral, é o próprio psiquiatra, que eu acho que pode dar uma fala um pouco mais um pouco melhor, né, sobre isso, sobre as medicações, o efeito disso, o efeito do floral e coisas nesse sentido. Não é uma coisa fácil de se fazer isso, tá? Principalmente dependendo da crença do paciente sobre as medicações e sobre isso do floral, né? Mas trazer as evidências pode ajudar bastante, tentar trabalhar com esses medos dele, que às vezes são muito catastróficos, muito exagerados a respeito das medicações psiquiátricas. Próxima pergunta. Como a arte pode ajudar no processo terapêutico? Alguma indicação de livro sobre o assunto? Felizmente não tenho indicação de livro sobre o assunto, porque não é um assunto que eu pesquiso, que eu procuro, então eu não saberia dizer, tá? Não posso ajudar com isso. Mas sim, a arte pode ajudar muito no processo terapêutico, tanto na questão da pessoa conseguir às vezes se expressar, porque às vezes tem pessoas que não conseguem se expressar com palavras, né? Expressar direito o que ele está sentindo, o que ele está pensando. E através da arte, às vezes ele pode fazer isso, tá? Então, num primeiro momento, a arte pode ajudar nesse sentido. Vamos supor, uma pessoa que desenha bem, ela pode desenhar como ele se sente, ele pode desenhar o que ele está pensando, né? Coisas assim. Através da música também, ele pode fazer isso, né? Então, a arte pode ajudar primeiramente nessa questão de expressar. Depois, ela funciona como uma maneira de você também canalizar as suas emoções, de você aprender a regular bem as suas emoções. Uma pessoa que está muito triste, por exemplo, ela escrever uma poesia, ou ela escrever uma música, ou ela pintar, né, fazer coisas assim, isso pode ajudar ela a se sentir melhor. Ela canaliza aquela energia, ou aquela tristeza, ou aquela raiva, ou aquela ansiedade naquele quadro, naquela música. Isso ajuda ela a se sentir melhor, porque ela coloca para fora, ela cria algo também, né, querendo ou não, a arte criada com a emoção aí, ela tem um valor maior para a pessoa e também pode ser melhor, mais significativa. Então ela serve também para isso, tá? Então ela ajuda no processo terapêutico para essas duas coisas, tanto para expressão dos sentimentos e tal, como também para a pessoa se sentir melhor. Então ela pode ajudar muito sim no processo terapêutico, tá certo? Isso em tudo, desde música, desde pintar, desde, sei lá, artesanato também, porque ajuda tanto, como eu disse, na questão de canalizar, da pessoa aprender a se regular melhor as suas emoções, como também do foco, porque se ela está focando lá, porque querendo não para produzir alguma coisa, ela precisa focar no que ela está fazendo, e ela focar no que ela está fazendo tira ela um pouquinho daqueles pensamentos catastróficos, daqueles pensamentos exagerados que deixam ela muito mal. Então pode ajudar muito sim no processo terapêutico, mas infelizmente eu não teria nenhum livro sobre o assunto para poder indicar. Próxima pergunta: como ajudar alguém com depressão, segundo a TCC? Bom, a depressão é uma coisa bem... é uma doença complicada, né? Porque os pensamentos da pessoa depressiva envolvem a questão dela ser uma pessoa insuficiente, dela ser uma pessoa incapaz, dela achar que os outros vão se afastar dela por algum motivo, dela achar que o mundo meio que está contra ela também, de alguma maneira,
ou que o futuro, né, que as coisas não vão melhorar, que as coisas nunca vão melhorar, que até hoje não melhoraram e tudo mais. Então, ela é uma coisa bem difícil, né? Porque ela se baseia muito nas experiências que ela teve e muitas das experiências meio que comprovam um pouco seus pensamentos na cabeça dela. Então, o que a gente precisa fazer é mostrar que, apesar das experiências ruins, das experiências negativas que ela teve, não significa aquilo não necessariamente é verdade. Tá? Então não é uma coisa fácil de se fazer, mas o que a gente precisa fazer também é que ela crie experiências novas, né? Então, por exemplo, na ideia de amigos, se ela acha que os amigos não gostam dela, coisas assim, a gente precisa que ela desenvolva, às vezes, ter mais contato com os amigos, ou desenvolva novas amizades, coisas assim, para tentar contrapor aquele pensamento, aquela ideia de que as pessoas não gostam dela ou que as pessoas querem se afastar dela. Então ela precisa de experiências, ela precisa de provas que mostrem que ela está exagerando, tá? Então podem ser provas concretas nesse sentido de experimental mesmo, de comportamento, de fazer ela fazer as coisas e ela ver que é diferente do que ela imaginava, ou pode ser buscando com seus próprios pensamentos, com as evidências que ela já tem, só que ela não consegue perceber, porque às vezes a visão dela só está ali no negativo, ela não consegue ver o todo. E aí na discussão ali, da terapia, você vai ajudar ela a tentar ver as coisas como um todo, ver o outro lado das situações, e não só a parte negativa, só onde ela foca, ela tentar enxergar as outras coisas, tá? Mais positivas ou mais funcionais, de uma maneira mais realista as coisas. Na questão de visão de futuro, mostrar para ela que, por exemplo, é bem provável que ela já passou por situações parecidas, mas superou. É bem provável entender que as coisas sempre são ciclos, né? Que vai e vem, né? Vai e volta. Então, ela já, como disse, já passou por algo parecido e já superou. Outras pessoas também passam por algo parecido e superam. E que ela assim como ela é uma pessoa também, né? Então ela consegue. Então é tentar trabalhar justamente essa ideia dela conseguir, né? Dela ser uma pessoa capaz e trazer ela um pouco mais para a realidade, para tentar alterar aí a sua visão, tá? A sua visão. E como ajudar essa pessoa é justamente isso. É questionando os seus pensamentos, tá? Avaliando os pensamentos dela, buscando evidências que mostram isso e fazendo ela ter comportamentos também para se sentir melhor, porque normalmente uma pessoa depressiva quer ficar mais em casa, quer ficar na cama, não quer levantar, não quer trabalhar, não quer fazer nada dessas coisas, que não sente a vontade. Aí a gente precisa trabalhar a ideia dela fazer as coisas que depois ela vai se sentir melhor. Não é, por exemplo, eu preciso me sentir melhor para fazer as coisas. Não, eu preciso fazer as coisas para me sentir melhor. Isso é muito importante. Então fazer atividade física, seja para você. Na atividade física você foca em outra coisa, na atividade física muitas vezes está relacionado com outras pessoas, então você cria socialização também, isso é muito positivo. E na atividade física tem também a questão da endorfina, serotonina, que você se sente melhor aí e a pessoa tem aquela sensação de bem-estar e tudo mais, né? Então a atividade física é muito bom para isso, ajuda muito. Ao mesmo tempo fazer com que ela se socialize, vá, saia, se sinta melhor, e aí ela começar a comparar, se eu ficasse em casa eu ia estar mal, eu ia estar não sei o que, eu tô aqui, eu também não tô bem, mas tô um pouco melhor do que se eu estivesse em casa, então ela precisa entender como fazer esses comportamentos é positivo para ela se sente um pouquinho melhor, nem seja um pouquinho, se sente um pouquinho melhor, e aí continua fazendo aquilo, tá certo? Ou às vezes troca o sentimento, né? Em vez de ficar aqui se remoendo, triste e tal, ela é forçada a sair e fica com raiva, por exemplo. Às vezes é melhor sentir essa raiva, pelo menos ela foca um pouco em outras coisas, do que ficar ali na melancolia, naqueles pensamentos negativos e tudo mais. Então na questão comportamental da pessoa ir voltando ativa, fazendo as coisas, não parar o que ela estava fazendo, isso é muito importante, para ela se manter ali naquela estabilidade, ao mesmo tempo que a gente vai trabalhar com os seus pensamentos disfuncionais sobre ela mesma, sobre o mundo e sobre o futuro, certo? Espero, não sei se ficou claro, mas enfim, é assim que a gente trabalha. Daí vai depender muito do conteúdo de cada paciente, tá? Não existe uma regra para todo mundo, vai depender muito do conteúdo de cada paciente, vai depender muito do nível aí da depressão de cada paciente, e aí dependendo do nível é muito importante o uso da medicação também para o paciente se sentir um pouquinho melhor
com a medicação, para ele poder se sentir um pouco mais apto aí a fazer o desafio dos pensamentos e enfrentar situações que vai causar o bem-estar dele depois. Próxima pergunta. Os estudos científicos apontam que os benzodiazepínicos, em geral, não devem ser usados por longos períodos de tempo. Entretanto, meu psiquiatra insiste em receitá-los continuamente, tenho ansiedade e síndrome do pânico. Infelizmente, venho tendo muitos prejuízos, como lentidão, problemas de memória e dificuldade de concentração. Me sinto mal por usar um medicamento que me causa tanto desconforto. Como lidar com essa situação? Isso dos benzodiazepínicos não ser usado por um longo período de tempo, é tipo um longo período de tempo mesmo, tá? Não é uma coisa, vai depender de quanto tempo que você está usando essa medicação, né? Tem que avaliar nisso, né? Não ficar tão encanado nesse sentido, tá? A gente está falando de longos períodos, bem longos, né? E nessa questão de você se ter os prejuízos, que nem você fala, a dificuldade da memória, a dificuldade de concentração, lentidão, isso é uma coisa que você tem que conversar com o seu psiquiatra, porque às vezes até mesmo dentro das medicações aí para ansiedade, às vezes existem outras medicações que não te causem tanto esses efeitos, ou talvez alterar, é difícil eu falar isso, tá? Eu como psicólogo falar isso, mas o psiquiatra que tem que fazer essas avaliações. Mas o que eu costumo ver, pelo menos no consultório, é o pessoal fazer, às vezes alterar o horário, aí o psiquiatra que fala, né? Ele que tem que falar isso, de alterar o horário de tomar a medicação para se sentir, para mudar aí, não ter um efeito tão grande na atividade que o sujeito faz, ou combinar com o uso de outra medicação, tá? Então, assim, é complicado eu falar isso para você, tá? Na realidade, o psiquiatra que tem que fazer essa definição. Então, ele é o melhor profissional para isso, então converse mais com ele sobre isso. Tá? Converse com ele sobre isso mesmo. Fala que tá te incomodando demais, tá te causando muito mal-estar, sei lá, né? Explique realmente a situação. Então, assim, não sei se você falou isso pra ele, tá? Porque precisa falar, tá? Você precisa comunicá-lo que tá mal, que tá te atrapalhando e coisas assim. Aí vai vendo, né? E às vezes, tudo bem, às vezes a medicação pode causar todo esse mal-estar. E aí você às vezes tem que também pesar. Eu ficar sem a medicação. Se vamos supor, se o psiquiatra fala, não vou mudar, não tenho que mudar, vai ser assim e ponto final, né? Vamos supor. Aí é pesar, né? Tipo, eu continuar com a medicação e ficando isso, ou sem a medicação e tendo ansiedade, pânico, né? O que é pior, o que é melhor, fazer esse peso. Ao mesmo tempo, né, o que tem que te perguntar você faz psicoterapia, né? Porque se você está preocupado com a ideia de você tomar a medicação por um longo período de tempo, a psicoterapia é a única maneira de você conseguir aprender aí as habilidades, aprender a lidar melhor com as situações e conseguir tirar essas medicações aí no médio e longo prazo, tá? Então faça uma psicoterapia, isso é muito importante para que você consiga superar isso de uma maneira melhor, tá? No longo prazo. Então, como lidar com essa situação? É conversar com o psiquiatra. Não existe outra maneira de você lidar com essa situação, tá? Ou você conversa com o psiquiatra, ou não, né? Você conversa com o seu psiquiatra e vê o que dá pra fazer, se é uma coisa que realmente tá te causando muito desconforto, tá te atrapalhando no seu dia a dia também, tá? Porque assim também, eu sou ansioso, me atrapalha. Mas daí eu vou tomar a medicação, mas aí a medicação me atrapalha também. Tipo, vamos supor, eu tô trabalhando, tô ansioso, aquela ansiedade me atrapalha a trabalhar. Tá, vou tomar a medicação. Aí eu tomo a medicação, me dá lentidão, dificuldade e tal, isso me atrapalha a trabalhar. Então assim, né? Aí você está trocando uma coisa que não tem muito sentido, tá? Por isso é a ideia da psicoterapia, para te ajudar a melhorar com a questão da ansiedade, tá? Não depender tanto da medicação aí no longo prazo, certo? Então a psicoterapia vai te ajudar nisso. Então conversar com o psiquiatra, muito bom para isso. Agora, que nem, é muito provável que ele vá, sim, né? Pensar e falar assim, tá, vamos ver outra maneira, tomar em outro horário, vamos tomar outra medicação, outra dose, combinar com outro remédio, sei lá, né? Eles sabem, eles que tem o estudo para isso, tem lá os congressos dele, tudo mais, eles sabem o que é que precisa fazer para remediar esses casos, tá? Então converse com ele, tá? Converse dessa maneira, entendendo, tenta fazer essa avaliação, tipo, os prejuízos que você tinha sem a medicação, os prejuízos que você está tendo com a medicação e colocar isso para ele, tá? Para ele avaliar junto com você o que está compensando, o que pode fazer diferente. E se não tem jeito mesmo, ele não quer mudar e não tem jeito, não, considere, tá? Até chato falar isso, mas considere às vezes
de uma segunda opinião de um outro profissional. Isso também pode ser válido se for uma coisa possível para você fazer. Considere às vezes uma segunda opinião, se não tiver jeito. Mas primeiro converse com ele, explique toda essa situação e aí você vê o que você faz. Tá certo? Então, eu acho que essa é a maneira de você lidar com essa situação. Próxima pergunta. Como a TCC lida com a questão do abandono afetivo e a aprendizagem? O que você quer saber no sentido de aprendizagem, né? Bom, na ideia do abandono afetivo, qualquer coisa na realidade relacionada aí com a infância, que aconteceu na vida da pessoa, que causou, que seja uma coisa negativa, que seja uma coisa ruim, o que vai importar é quais são os efeitos disso no presente, tá? A gente não vai necessariamente, como a gente lida com a questão do abandono afetivo. Depende, digamos, o que isso afeta a pessoa, né? O abandono afetivo faz ela ficar muito mais carente e não consegue, sempre se relaciona em relacionamentos abusivos, pessoas ruins e tal, ou não, faz ela se afastar, ter medo de intimidade, de se relacionar com as pessoas. Então depende muito de como isso afeta a pessoa, tá? A gente não vai trabalhar com o abandono afetivo, a gente vai trabalhar com o que faz, qual o resultado disso, né? O que isso afeta na vida dela atualmente. A gente vai trabalhar nesse atualmente, ela precisa entender, digamos, o porquê ela está funcionando dessa maneira como ela funciona. Aí entra a parte aí do abandono afetivo, de voltar, às vezes, falar sobre isso, né? E ela tentar se fortalecer, entender, porque aí vai depender muito do que ela pensa sobre isso, né? Sei lá, ela pensa, ninguém gosta de mim, eu tenho que aproveitar as poucas pessoas que gostam de mim, ou se eu me expressar, eu vou me machucar. O que é os pensamentos dela sobre isso? E aí a gente vai tentar trabalhar com isso. Dependendo de como for também, a mudança do profissional, do terapeuta, pode acontecer, tá? Se a gente está falando aí de uma crença de desamor, por exemplo, da pessoa achar que as pessoas não gostam dela, que ela é uma pessoa, os outros vão se afastar dela, coisas assim. O profissional, às vezes, ele vai ter que ter um comportamento um pouco mais afetivo, né? Afetuoso e tal, carinhoso, assim, no sentido de mostrar para a pessoa que a pessoa é importante, coisas nesse sentido, tá? Então, causa uma alteração também na mudança do trabalho do terapeuta. Mas, então, voltando à questão, respondendo a sua questão, a gente não vai lidar necessariamente com o abandono afetivo, a gente vai depender do como isso afeta a vida do sujeito. Então porque pode afetar de N maneiras diferentes, porque vai depender de cada um, tá? Então pode afetar de muitas maneiras. Então vai depender de como a pessoa, digamos, interpretou aquilo e como ela usou aquilo para mudar o seu comportamento, seu pensamento sobre os outros, seus pensamentos sobre ela mesma, seus pensamentos sobre o mundo. Então a gente vai trabalhar com isso dependendo aí do conteúdo de cada um, tá? Então não existe uma coisa específica. O que a gente vai trabalhar é isso, entender como isso afetou a vida dela e tentar fazer com que ela se sinta melhor com aquilo, tá? Ela conseguir lidar melhor com as situações sem usar aquilo que ela aprendeu, né, na cabeça dela com esse abandono, tá? Não sei se ficou muito não claro isso que eu falei, mas é basicamente isso. E a questão da aprendizagem, não sei, né? Eu não sei. Não sei o que te responder nisso, como você lida com a aprendizagem. No sentido talvez da dificuldade de aprendizagem, talvez é isso que você está falando. O que eu costumo, pelo menos, fazer se a pessoa tem dificuldade de aprendizagem é tentar avaliar, né, o porquê que a pessoa tem dificuldade de aprendizagem, se é uma falta de atenção, se é uma falta, né, realmente a coisa de concentração, se é porque tem muitos estímulos externos, a gente tenta trabalhar nesse sentido. Mas eu sempre gosto de indicar para ver se a pessoa às vezes tem um déficit de atenção, tem realmente uma dificuldade mesmo maior que aquilo. Se ela fazer uma avaliação talvez psicopedagógica para ver se ela tem um problema também de dislexia, sei lá, qualquer coisa relacionada à aprendizagem. Eu gosto de fazer essa indicação primeiro para ver se esses outros profissionais talvez não ajudariam mais, seja com uma medicação de déficit de atenção, seja com um processo psicopedagógico que talvez ajudaria mais essas pessoas. Agora, se avalia que não tem nada disso, nada mesmo, é realmente uma questão da pessoa mesmo, dos estímulos, do ambiente, aí a gente trabalharia isso, tá? A gente trabalharia a questão dela aprender a focar mais no presente, desviar mais tanto dos seus pensamentos aí disfuncionais, tá? Desviar mais dos seus pensamentos disfuncionais, do que faz ela viajar muito, né? Voltar a focar no presente.
Ao mesmo tempo que a gente vai trabalhar, às vezes, a questão do ambiente, tá? Coisas para que não distraiam tanto ela. Por exemplo, o celular, deixar o celular desligado, desligar a internet, coisas nesse sentido que podem ajudar ela, tá? Isso são exemplos, mas vai depender também de cada caso, tá? Desculpa eu não ter respondido muito bem, talvez exatamente o que você queria nas suas dos seus dois questionamentos, mas é basicamente isso que eu tenho para responder. Então, na respeito do abandono, a gente não vai lidar necessariamente com abandono, a gente vai lidar com o que isso causa, tá? Com o que esse abandono causou na pessoa, o comportamento que ela tem hoje, que é muito disfuncional, que causa sofrimento e causa prejuízo nela. A gente vai tentar fazer com que ela mude esse comportamento, que ela se sinta melhor, que ela tenha pensamentos mais funcionais. Fazendo isso, isso vai ajudar na questão do abandono dela, tá certo? E na questão da aprendizagem, eu gosto de fazer uma avaliação primeiro com outros profissionais para ver se está tudo ok, né? Se a pessoa, digamos, é normal, tá tudo certa, é realmente só uma questão de habilidades novas que ela pode aprender. E aí, se for isso, aí eu faço essas alterações no seu ambiente, alterações na maneira de lidar com os pensamentos, na maneira de você aprender a focar, usando mindfulness, às vezes, para aprender a focar no aqui e agora. Isso ajuda bastante. Próxima pergunta. A TC trabalha a vergonha tóxica? Se não, qual abordagem você sugere? É possível curar essa vergonha que a pessoa sente de si? Gratidão. Essa ideia da vergonha tóxica, né, é só uma maneira diferente de falar que a pessoa às vezes tem uma autoestima muito baixa e uma autocrítica às vezes um pouco elevada, né, dela sentir raiva dela mesma, dela se sentir uma pessoa ruim e coisas assim. Entraria muito na terapia cognitiva nas crenças de, às vezes, desvalor, né, dela ser uma pessoa menos, às vezes, que as outras, por conta de tudo isso. Então, assim, ela trabalha a vergonha tóxica, trabalha no sentido de quais pensamentos o sujeito tem que faz com que ele se sinta mal a respeito de determinada situação, ou os pensamentos que ele tem sobre ele mesmo. A gente vai fazer essa avaliação, saber se são reais, saber avaliar a veracidade disso, né? Avaliar as provas que ele tem a favor, as provas que ele tem contra esse pensamento, fazer experimentos aí para fazer a pessoa ver que talvez as coisas possam ser um pouco diferentes do que ela acredita. Então, sim, a gente trabalha normal, porque, como eu disse, é só uma maneira diferente de você falar que é uma pessoa que se desvaloriza, né? Uma pessoa que se desvaloriza e aí tem uma autoestima baixa também em relação a isso. Então, ela trabalha sem problema nenhum. E se é possível curar essa vergonha, é que é difícil a gente falar da questão da cura, né? Porque seja, por exemplo, autoestima ou isso da pessoa ter um desvalor muito alto, é uma coisa que foi construída durante a sua vida, sua infância, e que pega muito, né? Que é muito, muito forte na nossa vida. A gente pode sim aprender que a gente é mais capaz do que a gente imagina, aprender que a gente é mais do que a gente imagina, que a gente às vezes pelo menos igual ao outro, a gente não precisa ser melhor que os outros, mas pelo menos que a gente é igual ao outro, que a gente tem o direito de errar, que a gente tem o direito de fazer coisas negativas, desde que a gente aprenda com isso, tá? Então, a gente pode aprender tudo isso e se sentir melhor com certeza. Mas como é uma coisa que foi assim em momentos muito... Porque a infância é uma coisa muito forte, muito significativa. Todas as experiências que a gente tem na infância, na maioria delas, elas têm um impacto muito grande. Elas fixam muito no nosso ser, né? Elas desenvolvem, como eu sempre falo, nas nossas crenças disfuncionais, nossas crenças funcionais também, mas enfim, nossas crenças centrais. Então elas formam e fortalecem muito essas crenças centrais. Então como é uma experiência muito forte, muito assim, é uma coisa que vai, digamos, estar com a pessoa por muito tempo da vida dela, tá? Então muito tempo da vida dela a pessoa vai ter sim essa experiência de ficar, às vezes, se questionando sobre isso e tudo mais. Então ela vai passar por isso de se questionar. E aí o que ela vai ter que fazer na terapia é justamente aprender a lidar melhor com isso. Então ela vai se sentir melhor, ela vai aprender, ela vai conseguir enfrentar melhor as situações, ela vai sofrer menos. E aí, conforme ela vai levando a vida, voltarão pensamentos disso, vão ter coisas que vão lembrar ela de situações passadas também. Então vão voltar pensamentos relacionados a isso. E aí ela tem que ter aprendido as habilidades, né, da terapia para conseguir confrontar de novo essas situações, tá? Então ela vai confrontar de novo essas situações, esses novos pensamentos. São velhos, mas novos pensamentos, e ela consegue aí ir lidando com isso. Então digamos, uma luta diária. É igual pensar assim, uma pessoa que sempre tem dificuldade, por exemplo, para emagrecer, por questão genética e tudo mais,
e ela quer emagrecer, ela precisa mudar a sua alimentação e coisas nesse sentido. Ela muda a alimentação e emagrece. Não acabou ali, né? Ela precisa diariamente, ela precisa realmente sempre estar atenta, precisa sempre estar comendo direito, sempre estar fazendo suas atividades físicas. Então ela é uma luta constante, tá? É uma coisa constante, ela estar atenta àquilo e estar fazendo aquilo lá pro resto da vida. Então isso também, coisas que são criadas e desenvolvidas na nossa infância, né? Principalmente nas nossas crenças disfuncionais, a pessoa precisa estar mais atenta. Fica mais fácil de fazer isso com o tempo, até mesmo nessa questão, por exemplo, da dieta. Fica mais fácil de fazer com o tempo. Conforme a gente vai mudando nossos comportamentos, a gente vai tendo um feedback positivo daquilo, vai diminuindo a nossa vontade de fazer, de comer, coisas assim. Ao mesmo tempo que vai diminuindo essa força desses pensamentos disfuncionais. Mas eles vão aparecer. E a gente vai estar mais forte, a ideia é estar mais forte de conseguir combatê-los. Mas é uma luta diária. Então, não é difícil falar da palavra cura, né? Vou me curar disso. Mas é mais a questão de você aprender a lutar contra isso e ir lutando aí pro resto da sua vida, se sentir melhor. E aí vai ficando cada vez mais fácil essa luta, mas você vai ter que manter essa luta, tá? É uma coisa constante. Próxima pergunta. Existe semelhança entre a TCC e o coaching, visto que os dois têm sessões estruturadas, são breves e focadas em objetivos? É uma coisa que, porque assim, o coaching, né, de uma maneira geral, ele tem vários, né? Esse é o problema, digamos assim, do coaching, né? O coaching ele não tem uma coisa específica. Existe o coaching, né? O coaching é muito baseado na terapia, na psicologia positiva, né? Então, aí é bem mais relacionado à terapia. Mas tem alguns coaches que é tipo, aí começa a inventar coisas, né? Coaching quântico, coaching de mudança de DNA, né? Umas coisas viajadas assim, né? Então, a única, digamos, semelhança, tá, das sessões do coaching e da terapia cognitiva é que são sessões estruturadas, que seria focando no objetivo, focando na meta e o trabalho assim mais dinâmico do terapeuta e do paciente. Agora, a questão do conteúdo, não. O coaching rouba muita coisa da terapia cognitivo-comportamental, como, por exemplo, a ideia das crenças, né? Das crenças disfuncionais, eles usam crenças limitantes, né? Mas a ideia das crenças, querendo ou não, é uma coisa muito da terapia cognitivo-comportamental. Então, existe sim, tá, semelhanças, mas mais na questão da ação do que necessariamente do conteúdo, principalmente esses coaches viajados aí que fica falando umas asneiras, pelo amor de Deus, né? Mudança de DNA, coaching quântico, nem tá falando de achando e quer basear na ciência, né? Tipo, física quântica diz. Não é isso que é física quântica, né? É só você pesquisar na internet, aí tem até pessoas que são físicos mesmo falando sobre isso, como isso é uma bobeira, né? Então é uma coisa no conteúdo não, tá? Não tem a ver. Mas na questão do jeito de trabalhar, sim. Por isso que eu até falo que, digamos assim, um coaching não faz o que um terapeuta cognitivo comportamental faz. Tá? Principalmente porque ele não teve o treinamento, a não ser que ele seja psicólogo, ele não teve o treinamento para trabalhar com transtornos mentais. Tá? Normalmente coaching é uma formação aí de no máximo, sei lá, 7 dias. Então em uma semana a pessoa ganha lá 10 mil certificados falando que ela é isso, que ela é aquilo e tal. E é uma formação assim que não necessariamente é totalmente pensando assim, bem diferente de uma formação de 5 anos numa faculdade, onde a gente vê a psicopatologia, a gente vê os transtornos, a gente lida com isso, a gente faz estágio sobre isso, tá? Então o coach não é qualificado para trabalhar com transtornos mentais, tá? Estresse, depressão estresse não sei, mas enfim, depressão e ansiedade. A psicologia, sim. Então, como eu costumo falar nesse sentido. Então, assim, uma pessoa que é só coaching, não fez psicologia, não fez nada, essa pessoa não é qualificada para isso. Ela faz aquele trabalho dela. Ela não consegue fazer o trabalho de um terapeuta cognitivo ou de um psicólogo. Mas o terapeuta cognitivo ou até mesmo um psicólogo que seja da psicologia positiva, por exemplo, como muitas coisas do coaching hoje usam da psicologia positiva, ele faz o trabalho do psicólogo e também consegue fazer o trabalho do coach. É que infelizmente as pessoas têm um certo preconceito com o psicólogo, tá? Isso no mundo inteiro, mas aqui no Brasil também isso é muito forte, tá? A ideia do psicólogo ser uma coisa considerada de louco
É muito mais bonito, né? Mais chique você falar que faz coaching do que você falar que você faz psicólogo, tá? As pessoas têm um pouco disso. Então, mas respondendo para você, né, de uma maneira simples, é isso. Existe semelhança sim na estrutura, mas no conteúdo é totalmente diferente. Próxima e última pergunta. Olá, tudo bem? Apenas a teoria de Aaron Beck é utilizada na prática da TCC ou outras teorias cognitivas também são usadas, como por exemplo a teoria social cognitiva de Albert Bandura? A terapia cognitiva, né? Porque quando a gente fala assim, a gente fala das ondas, né? As ondas de terapias cognitivo, das terapias comportamentais. A primeira onda seria as terapias comportamentais. Aí tem a segunda onda que são as terapias cognitivas, que aí entra o Beck, entra o Albert Ellis, também com a Trek. E tem as terapias da terceira onda, que é a terapia do esquema, a DBT, a ACT, enfim, várias outras terapias. Então, na terapia cognitivo-comportamental, na realidade, assim, você pode trabalhar digamos, pegando coisas de qualquer uma dessas outras terapias, né? Você pode trabalhar com tudo isso. Porque, por exemplo, começou como terapia cognitiva. Aí o Beck gostou da parte comportamental, da terapia comportamental, e pegou essa parte comportamental, tá? E formou terapia cognitivo-comportamental. Então, sim, você pode utilizar, digamos, outros elementos de outras terapias cognitivas aí para você trabalhar. Tanto é que, por exemplo, a gente tem a terapia do Beck, mas muitas pessoas, como eu mesmo, utilizam coisas da terceira onda, que seria a parte do mindfulness, a parte da aceitação, tá? Por exemplo, isso é uma coisa que é usada muito, né, hoje em dia. Então, a gente pode pegar isso, vamos pegar esses elementos da aceitação e trazer para cá e eu posso utilizar sem problema nenhum, tá? Então, na prática, você pode usar todas essas, tá? Não tem sinceramente, né, você pode usar qualquer linha terapêutica tudo misturado, não quer dizer que vai dar certo, mas você pode, nada te impede de fazer isso, certo? Então sim, você poderia usar a teoria social cognitiva misturando aí com os elementos da terapia cognitivo-comportamental, desde que tenha, né, o seu meio termo aí, onde realmente combine o que você vai usar disso para você colocar ali na prática. Se for uma coisa tipo nada a ver, aí fica meio estranho, né? Mas imaginam, né? Porque a teoria social cognitiva, sinceramente, eu não conheço. Mas se tiver coisas em comum, que pode ter, né? Se tiver coisas em comum aí, com certeza você pode usar sem problema nenhum, tá certo? Então não se preocupe com isso. Só veja se tem o mesmo contexto, porque o maior problema é se a visão de homem daquela terapia que você quer misturar, entre aspas, é diferente, né? Porque na terapia a gente precisa entender o homem de uma maneira, então, tá, o sujeito funciona assim e é assim que eu trato ele, né? Então, eu entendendo como ele funciona, eu sei como tratá-lo. Agora, se eu trabalho meio que misturando duas teorias, e uma teoria o sujeito funciona de uma maneira, em outra teoria ele funciona de outra maneira, vai me confundir muito, onde na parte do trabalho eu não vou conseguir trabalhar direito, porque se eu acho que ele funciona assim e assim ao mesmo tempo, que são maneiras às vezes que não se combinam, fica muito difícil de eu fazer o trabalho, de eu saber como lidar. Então, se as duas teorias que você está querendo utilizar, elas entendem o sujeito de uma maneira parecida, pelo menos, ou pelo menos igual, ou próxima, bem próxima, aí você consegue enxergar como o sujeito funciona, expandir um pouco isso até, e aí trabalhar sem problema algum, tá? Então é isso que eu teria para falar para você. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando que todas as perguntas... Bom, acho que você já viu o vídeo inteiro, não precisa falar isso, né? Lembrando, então, que toda quarta-feira, se você tiver mais alguma dúvida, você pode enviar lá no nosso Instagram e também aqui no nosso canal do YouTube. Toda quarta-feira tem uma postagem escrita no canal do YouTube e tem um stories lá no nosso Instagram, Terapia Cognitiva Online. Se você não for inscrito no canal, se inscreve, dê um gostei no vídeo e também nos outros nossos vídeos para nos ajudar, que isso ajuda bastante a gente a atingir mais pessoas e conseguir manter todo esse aparato, toda essa empresa, tá? Todas essas coisas, tá? Pode parecer uma coisa besta, mas um gostei ajuda muito, tá? Ajuda bastante. Comentar também, tudo isso ajuda. Tá? Então, muito obrigado para vocês. Se inscreva, dê um gostei. Se não gostou também, dê um não gostei, tá? O importante é que eu saiba como esse conteúdo tá ficando para vocês, se vocês estão gostando ou não. Siga a gente também lá no nosso Instagram, Terapia Cognitiva Online. E qualquer coisa é só mandar
nos comentários, certo? Então, uma boa semana para vocês e até mais.